problemas, a minha mãe era uma pessoa cristã. Então, assim, ela ia à igreja, então nos levava. Então, eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Então, eu tinha uma base, né? Eu tinha uma base bíblica na minha vida. Isso ajuda muito, né? Sim, então, assim, eu tinha bem, assim, na minha vida eu tinha o temor de Deus. Então eu creio que Deus não permitiu que eu andasse a alguns lugares por conta de que Ele já tinha um propósito também na minha vida, né? Com todos esses acontecimentos na sua vida, o que mudou em você como ser humano? Olha, Jéssica, como eu te falei, quando eu era criança eu era um pouco revoltada, né? Que eu entendo que hoje algumas crianças passam por isso e acabam tendo essa revolta, né? E assim, foi colocado valores na minha vida, mesmo em meio à tribulação, porque eu entendia que a minha família era assim, mas eles tinham uns pontos que eles me ensinavam, sabe? Que era o amor ao próximo. Eu achava muito legal isso, porque assim, em contrapartida que eu tinha esses problemas, eu tinha assim a preocupação com outras pessoas, com outras crianças. Então assim, às vezes já adolescente, já jovem, eu me colocava no lugar de crianças com esse problema, sabe? Com a pobreza extrema, com a falta de carinho, né? Porque eu até há uns anos atrás eu não conseguia abraçar ninguém, porque eu não tive abraço, eu não tinha aquela palavra de amor, né? Eu te amo, não se preocupe. Afeto, né? Eu não tive motivação para estudar, né? Então assim, aí eu comecei a trazer isso para minha vida e pensar, puxa vida, né? Eu posso fazer a diferença na vida de pessoas e na vida de crianças. Amém. Né? Então, assim, através disso eu fui assim, resgatando uns valores de bondade, de amor, de misericórdia. Na verdade, Deus já colocou isso na minha vida, né? Esses foram os valores que você trouxe com você. Uhum. Amém. E que conselho você daria sobre a criação de filhos? Então, voltando lá na minha casa novamente, por conta assim desse problema com a minha mãe, a gente tinha assim muitos gritos, né? Muitos gritos e muita assim falta de paciência, muitas palavras contrárias na nossa vida, né? De criança. E aí eu resolvi, na verdade assim, quando eu tive a minha primeira filha, eu vim com um pouquinho disso para minha filha, sabe? Nas minhas duas primeiras filhas. Com os gritos, com a falta de paciência, a falta de entendimento, tal. Quando elas eram pequenininhas, nossa, o bebezinho, né, cuti-cuti e tal. E aí, porque na verdade assim, a gente vem da nossa família com alguns valores positivos e outros negativos, né? Isso é verdade. E a gente tem que aprender a lidar com isso e melhorar os negativos, na verdade, né? Verdade. E aí é onde eu percebi que eu estava já fazendo a mesma coisa que a minha mãe estava fazendo comigo. Eu estava gritando já com a minha filha, eu estava assim, não entendendo ela, não tendo paciência, porque eu era mãe. Eu era a poderosa, tipo a ditadora, né? Tem que fazer tudo que eu quero, tem que fazer da forma que eu falo, entendeu? E aí eu consegui, com a palavra de Deus, eu consegui aprender que não é assim, né? Que a gente precisa, assim, amar os nossos filhos. Amém. E ter, assim, aquela paciência, entendê-los, pedir perdão para eles. Porque às vezes assim a gente acha que que só os filhos fazem as coisas pra gente quando é adolescente, quando é jovem, né? Eu me lembro de uma vez que quando a minha filha era bebezinha mais velha, ela tinha mania assim de não tomar toda semana a mesma mamadeira.
Então, cada semana tinha que mudar. Uma vez era leite com Neston, depois era leite com chocolate, depois era leite com creme de arroz, que tinha antigamente. Então, eu tinha que sempre mudar, porque ela era muito enjoadinha para mamar, mamadeira mesmo. E aí, teve uma vez que eu com ela assim, bebezinha no colo, ela não queria mamar de jeito nenhum. E a minha falta de entendimento, né, na época, eu fiquei com uma raiva, porque eu já estava cansada de que ela não mamava nada, e eu falava, essa menina vai morrer de fome. E eu apertei a mamadeira assim, e ela não pegou, pois eu joguei longe a mamadeira assim, sabe? E pra ela isso, ela regalou o olhinho assim, bebezinha, ela, lógico, não entendeu. E aí, só que ela nunca soube disso, assim, na época, né? Quando ela tinha 17 anos, eu entendi que eu precisava pedir perdão para ela. E eu me emociono porque ela grandona, com 17 anos, eu coloquei ela no meu colo e falei assim, Laís, eu quero te pedir perdão de algo que a mãe fez para você, né? Aí ela, o que, mãe? Aí eu contei quando você era bebezinha, eu entuchei a mamadeira em você não queria, eu joguei longe, você ficou muito assustada, então eu queria te pedir perdão por isso, de eu ter feito isso. E ela assim me abraçou, nós choramos junto, então assim, eu achei muito legal assim, ela não sabia, ela ter me perdoado e eu ter pedido perdão, então... A mãe, o pai é isso, não é? Nem sempre a gente está certo em tudo. Nós temos que ter aquela direção do Senhor e saber fazer a coisa certa, né? Saber pedir perdão. Então, isso assim é o que é uma das coisas que eu trouxe comigo, né? Muito importante. Parabéns mesmo. Muito importante. Como você se descreve a sua personalidade? Olha, eu entendo assim que personalidade são características psicológicas, né? Que acaba que a gente já nasce com alguns assim sentimentos, algumas posições, né? Que nem são padrões, né? São padrões que a gente tem, cada um tem. O sentir, o pensar, o fazer, né? A minha personalidade é uma personalidade calma, assim, é uma personalidade assim que procura entender, na verdade assim, o caráter da gente que ele é formado de uma forma diferente da personalidade, né? Então assim, eu creio que juntando os dois, agora, né, a personalidade e o caráter, forma-se uma pessoa assim amorosa, uma pessoa cuidadora, uma pessoa forte, uma pessoa com senso de justiça. Eu tenho um senso de justiça bem forte, então eu creio que tudo faz parte. Amém. E de onde vem esse interesse de querer proteger as crianças e famílias? Então, Jéssica, eu sempre tive... Como surgiu isso? Na verdade, é como eu já falei, eu acredito assim que Deus, a gente já nasce com chamada, a gente já tem uma missão, já tem uma vocação, Deus coloca para cada um, né? Amém. E aí eu não falo assim que o chamado, a vocação é só uma pessoa cristã, você pode fazer o teu trabalho de uma melhor forma possível, esse é um chamado que você tem de estar fazendo o teu trabalho. Amém. O melhor, né? Porque quando a gente faz melhor, a gente precisa fazer o melhor para Deus, né? É o que eu penso. Acima de todas as coisas. Quando a gente faz o melhor para Deus, a gente tem essa consciência de que o melhor é para Deus, esse chamado, essa vocação, ela se torna melhor para o outro ser humano. Então, assim, eu entendo assim que isso surgiu lá de trás, porque quando eu era criança, por tudo que eu passava, eu ia à igreja, né? Uhum. E eu já aprendia o que é amar ao próximo, né? Que bom. Então, assim, eu já começava às vezes assim, eu escutava uns vizinhos, umas crianças chorando muito. Eu sabia que às vezes eles tinham apanhado alguma coisa, então passava um tempo, eu dava um jeitinho de ir na frente do portão deles
eu devia ter uns 7, 8 anos, e chamava eles pra gente, então eu ficava na calçada e ficava contando historinha pra eles, né? E isso distraía eles, eles paravam de chorar na hora, né? Não sei como eu sabia as historinhas, mas eu fui sempre muito criativa, né? E aí